Muito bom, fala comigo, rapaziada. Estamos aqui iniciando mais uma semana de resultados. Estamos aqui para ver o resultado de Caixa Seguridade e você me acompanha logo mais, sem delongas, para o resultado do segundo trimestre de 2026 da Caixa Seguridade, né? Bom, beleza. Ah, Eles só têm um release, tá? Então o release deles é bem legal, é bem vistoso, é bem interessante o release deles. Então vocês vão conseguir acompanhar normalmente, mesmo sem ter apresentação. Então ele já vem aqui com o destaque, falando que o lucro líquido gerencial cresceu 9,5%, veio 1 bilhão e 100. Dividendos pagaram 1 bilhão até o momento, 92% de payout. Receita operacional veio aqui em 1,5 bilhão, crescimento de 8,5%. E o ROI deles muito forte, né? 70%, muito rentável a operação da Caixa Seguridade. Aí eles, né, tem aqui alguns prêmiozinhos que eles estão levando, né? Bem ESG aqui serve para destaque. Então, o habitacional crescendo muito forte. Então, vocês sabem, a Caixa é é, das maiores frentes de imobiliário para o Brasil, né, para o brasileiro conseguir comprar a sua casa própria, e esse mercado tende a continuar crescendo, como sempre foi. 14% a mais de prêmios emitidos, né? E aí eles também têm um foco na comercialização do seguro residencial, né? Então ele é acoplado aqui junto com o financiamento, né? 279 milhões de prêmios emitidos, mais 18%. Então eles se utilizam aí de um produto que eles já vendem muito e aí eles acoplam lá no contrato. Então tem dado muito certo também para aumentar a receita e emitir prêmio. Previdência, então, captação líquida positiva de 1,4 bilhões, tem aqui 6,7 bilhões de contribuição, crescendo 17%, 214 bilhões em reservas, 16%, né, a mais, e eles também têm a frente de capitalização, que é aquela coisinha lá aquela coisinha de título, sorteio, né, muita gente jogando, é tipo um joguinho, né, mas não é um joguinho, são títulos, né, de capitalização. 24%, né, de crescimento versus o segundo tri. Então todas as frentes estão aumentando bastante, tá? Resultado muito bom da Caixa Seguridade. Aí vem essa mensagem do CEO, mas ela é muito descritiva do que aconteceu, tá? Então não recomendo muito a leitura, não tem nada demais aqui no texto, é só o início, meio e fim de como foi o resultado, que é o que nós vamos fazer, né. Eu não paro de ler aqui, né. Isso aqui devia estar mais era no final, se ele vai falar do início, meio e fim, né. Mas, enfim, vamos para cima então aqui com o desempenho da Caixa Seguridade como um todo, tá. Então, primeiro eles mostram o resultado fechado todo, então as receitas operacionais aqui crescendo 8,5%. As novas parcerias também estão crescendo, o resultado das investidas também estão crescendo. Esse runoff eu não sei o que que é, tem que olhar o que que é isso aqui, mas também está crescendo. Receitas com comissionamento crescendo. Então, você vê aqui que, né, a maioria das frentes de receita da Caixa de Seguridade estão crescendo. E aí, uma coisa interessante que aconteceu nesse trimestre é que eles não gastaram a mesma coisa para prestar o serviço, né. Então, aumentou aqui receita, na verdade baixou em 0,7%. E aí teve esse outras receitas e despesas operacionais que cresceram 10%, mas as despesas operacionais pesaram aqui, né. Foram 21,5% de crescimento, né, faz diferença aqui esses 7 milhões, e também tem aqui esses 11 milhões a mais, né. Então, a empresa tem aqui um pouquinho mais de despesa tributária, normal, outras receitas ou despesas, operacionais, que aqui já é 1 milhão, né. E o resultado operacional vem aqui com um avanço de 9,5%. Então, acaba que a empresa, escolheu gastar um pouco mais aqui com despesa administrativa, não com operacional, que é o custo de serviços prestados, né. E aí o resultado operacional veio flat junto com a receita, né, veio até avançando um pouquinho mais. Então foi bom, né, na medida do possível, né, foi bom, né, não dá para falar que é um resultado ruim, foi bom. E aí, né, a empresa, né, quando tem esse tipo de comportamento aqui, ela ganha muita liberdade para gastar em algumas linhas. Então é mesmo, o trabalho da gestão aqui de talvez olhar aqui para a administração e eles sentirem que precisa de mais dinheiro e provisionaram, né, esses 21% a mais aqui. Resultado operacional
ficou em 9,5%, e aí vem o resultado financeiro, que é a outra frente onde a linha de seguros ou as empresas de seguro ganham bastante dinheiro, ficou meio flat aqui, porque você sabe, a taxa de juros deu uma reduzida em relação ao ano passado, então praticamente aqui estável o número, tá? Então o resultado antes dos impostos e participações ficou em 9,5, o lucro gerencial avançando aqueles 9,5 que eles mostraram, mas o líquido contábil teve aqui um ajuste de conversão às novas internacionais, e aí o lucro foi a 1,160 bilhão, é um avanço de 12% aqui no real, né? Mas assim, é um resultado muito bom da Caixa de Seguridade, e agora nós vamos abrir o resultado, né? A ideia é entender o que aconteceu em cada frente aqui do resultado. Então no ano avançando aqui 11%, né? Até agora nos 6 meses, 9,5% no trimestre, então resultado muito avassalador, double digits, né, muito bom aqui, um ROI absurdo. Aí eles falam aqui até do desempenho acionário, gosto muito de empresa que traz esse tipo de situação aqui, porque no final das contas é isso que importa para acionista, né, é o lucro por ação, né, então 38 centavos de lucro por ação, quando no ano passado era 35 centavos, 33 centavos de dividendo pago por ação já nesse trimestre, e enquanto no ano passado foram 32 centavos. E aí, o VPA aqui deles, né, valor patrimonial por ação, aí vem a cotação de fechamento, olha quanto que era no passado, né, 14,69, e agora já está quase 20. Então, resultado bom, dividend yield de 8,34%, e aí o valor de mercado aqui 59 bilhões, então a empresa tem aumentado consistentemente o seu valor de mercado, né, porque tem conseguido crescer bastante os seus resultados, e como vocês bem sabem, a cotação tende a seguir o lucro líquido no longo prazo, como nós já bem vimos aqui em vários gráficos, tem vários estudos falando sobre isso. Aí, quem gosta de olhar PL, né, de 12 meses, aqui você vê que está em 13 anos, né, para você ter o seu investimento retornado, mas a gente sabe que esse indicador, na prática, ele é um pouco falho para algumas empresas, porque ele leva em consideração o preço que muda quase que constantemente, né? E ele considera lucros constantes aqui, então não é um indicador eh, tão recomendável assim para olhar preço de ação, mas, né, certamente você não pode ficar se atentando aí a essa empresa está cara, eu não vou comprar, porque você perde valorização aqui, né? Então quem achou que estava caro aqui um PL de 10, agora ela está num PL de 13, tá a R$ 20 e o cara perdeu aí R$ 6 por ação que ele poderia ter ganhado ao longo do tempo que ele ia construir no preço médio, né? Então, enfim, bastantes negócios realizados, muito volume financeiro, então participação no volume aqui de 0,25, né? Então você vê como a bolsa movimenta muito dinheiro, né? E aí, free float de 600 milhões? 600 milhões de ações, 20% aqui de free float, um free float que não é tão alto, mas as pessoas físicas amam Caixa Seguridade porque paga bastante dividendo. 422 mil investidores que detêm aí 284 milhões de ações dentro de pessoas físicas, tá? E aí o total do capital social da empresa é de 3 bilhões de ações. Vamos até olhar uma coisa aqui. Será que bate com o número do Fundamentei? Deve bater, né? Tem que bater, né? Vamos olhar aqui. Aqui, ó, eu tenho quantidade de ações emitidas, 3 bilhões. Maravilhoso. Investidores, pessoas físicas. Aqui fala 282 mil, né? Mas ele tá pegando aqui para 2026. Eu imagino que ele tá desatualizado aqui, né? Com relação a... ele pega, parece só o ano, né? Não pega trimestre, né? E aqui não tem uma evolução do ano, não. Mas boa. Aí a quantidade de negócio, né? Ótimo. E aí nós vamos então para cada frente, né? Então a frente mais forte de receita aqui da Caixa de Seguridade é a frente de seguros. Essa frente vocês conhecem bem, você paga um prêmio ou mensal, ou anual, ou trimestral, depende de como você enxerga, né? Na verdade, é um prêmio anual, né? Onde as empresas costumam fazer uma espécie de parcelamento, né? Para carro funciona muito assim, né? Mas
hã, aqui é contabilizado no trimestre, né, então é o quanto a empresa conseguiu de prêmio emitido no trimestre, e aí você vê que o habitacional aqui muito forte, residencial também, o prestamista e o vida um pouco menos relevantes, e ainda tem assistência aqui, todos com avanço quase de duplo dígito, exceto aqui para o prestamista. Vou dar uma olhada no comentário, não sei o que que eles falaram sobre esse resultado, e o de vida também com um decréscimo aqui, mas no geral, seguros foi sustentado aqui por habitacional e pelo zero a zero do residencial, e o resultado aqui de seguros avançou 4,6% em relação ao segundo trimestre de 25, lembrando que são prêmios emitidos, tá? Então, no ano avançando aqui os mesmos 5%, então esse trimestre foi a pedra no sapato para prêmios habitacionais, para prêmios emitidos no geral na Caixa, né, mas você vê que o residencial aqui nos 2 meses avançando bem, né, flat, no habitacional avançando muito, né. Aqui no prestamista, você vê aqui, ó, é por causa desse lance da origem rural, né, então com certeza estão tomando um pouco de cuidado com o pessoal do rural aí, porque é uma frente que certamente tem aqui uma origem de mais sinistralidade, né, e por aí vai. Então, eh, aqui, ó, elevado patamar da taxa Selic, né, e da manutenção das suspensões das emissões vinculadas ao empréstimo consignado do INSS, né. Então, eles tiveram aqui um impacto de regulação, né, antes o cara poderia fazer o empréstimo aí consignado no INSS, agora ele não pode mais. E aí no Vida, né, no Vida aqui você tem um pagamento mensal, tá vendo? Ou o pagamento é único, né, então a maioria escolhe pagar aqui mensalmente. Então, essa essa estratégia da companhia faz com que, haja mais pagamentos de prêmios aí mensalmente, que tá decrescendo um pouco no ano e no trimestre, mas em relação ao trimestre cresceu 1,5, né. Então, de repente, essa estratégia vai virar e vai dar certo, né. Porque quando o cara paga por mês, ele sente menos. Eu imagino assim, se você tem ali 1.200 para pagar no ano de uma vez, pesa, mas agora se você divide isso por 12 e tem que pagar ali cerca de R$ 100, cento e poucos, você quase não vai sentir, né, no seu bolso. Então, essa virada de estratégia aqui faz bastante sentido para a companhia. Aí aqui as receitas de assistência variando bem muito para baixo, né, B2C, B2B, eu não sei o que que é esse assistência, tá, não tenho ideia. E esses outros seguros aqui é apólices da Use, né, tá bom. Ok, então aqui você vê o consolidado, então um negócio de seguros do prêmio, né, avançando 6%, né, mas puxado aqui por outros não estratégicos e puxado também por habitacional. A residencial também veio forte com avanço nesse trimestre. Ok, então a sinistralidade aqui muito favorável, né? É uma sinistralidade muito baixa. Então a Caixa consegue se posicionar em negócios onde a sinistralidade é bastante baixa para trimestre e para ano, tá? Então isso aqui faz diferença para ela ganhar tanto no operacional quanto lá no resultado financeiro, né? Então, o habitacional caindo, o residencial caindo, o prestamista subiu um pouquinho, é aquela questão, né? De um pouco da taxa de Selic, e também porque eles não conseguiram originar muito prêmio, né? O Vida caindo 4 pontos aqui, né? Então 17% de sinistralidade. Então assim, é aquela coisa, né, seguro você faz pensando em não usar, mas se precisar usar, né, é um negócio que beneficia muito o pessoa física, digamos assim, ou até mesmo ou pessoa jurídica, né. Pô, outro dia uma fábrica pegou fogo aqui em Belo Horizonte, vocês devem conhecer, Vale do Sol. Se o cara não tivesse seguro, né, ele perderia parte do patrimônio da empresa dele à toa. Então é melhor o cara ficar aqui na sinistralidade e pagar mensalmente, do que ele não ter seguro, né. Seguro é muito imprescindível, né. Então aqui você vê na curva, no segundo trimestre aumentando em relação ao primeiro tri, mas parece que segundo trimestre passa a ter um pouquinho mais de sinistralidade, né, de forma sazonal. E o comissionamento aqui, bem estável também, 21,7. Ok, e a margem operacional de 9%, né, uma boa margem operacional total de 46%, ok.
Aí os negócios de acumulação, né, vem previdência, vem capitalização e vem consórcio, onde eles juntam tudo isso no mesmo bolo. Capitalização e previdência com bom crescimento, né? É difícil ver consórcio da Caixa, tá? Mas eles também têm aqui, se você quiser assinar com eles, eles também têm, mas veio aqui com um decréscimo de 6%. Mesmo assim, a receita operacional total veio aqui com um crescimento de 5% para os negócios de acumulação. Então, bastante tranquilo também, nada demais acontecendo aqui. Então, existe aí pessoas segurando aí a previdência, pagando aí, pegando aí seus títulos de capitalização, fazendo consórcio. Então, a empresa segue fazendo aí suas atividades tranquilamente, tá? Aí os consórcios, né? As cartas de crédito aumentaram, né? Olha a taxa de administração média, né? 2%. Então, a taxa é um pouco menor aqui para conseguir brigar no mercado, né? Aqui a representatividade da margem operacional total, né? 27%. Então, você vê que tem ordem, né? Primeiro vem seguros. Por isso que chama Caixa Seguridade. Mas tem outras coisas dentro da Caixa Seguridade que fazem com que a receita fique bastante diversificada e seja amparada por outras frentes também. Foi um trimestre um pouquinho mais fraco para os negócios de acumulação, mas no ano 7% de avanço, né? Então o primeiro trimestre foi bastante forte para essa frente de acumulação. Aí vem os negócios de distribuição, né? Então, basicamente é a corretagem. Então, você geralmente vai cobrar, é natural cobrar taxas de corretagem. Então, aqui se origina uma grande fonte de receita, né? Avançando 3%, tá bem flat, e 5% aqui em relação à divisão aqui, a maior parte de corretagem vem da frente de seguros, tá? Então, aqui você vê quanto é a corretagem por segmento, né? Então, a corretagem aqui habitacional é bem forte, né? 56%, 26% na verdade, né? Que é o 126, 157 milhões de corretagem aqui, aumentando muito porque o habitacional veio forte nos prêmios, né? Então é sempre assim, se o negócio vai muito bem, significa que vai ter mais corretagem, então um negócio alavanca o outro praticamente, né? Ah, e aí, assim, bem tranquilo aqui a margem de 27%, né, do operacional total. A margem operacional avançando 4 no semestre e 7 no acumulado do trimestre. Bom, né? Aí vem os indicadores operacionais, muito tranquilo esse runoff aqui. Eu tenho que descobrir o que é isso, hein? Vou descobrir, vamos dar no Google, né? Eu não vou ficar quieto enquanto eu não descobrir o que é isso. Runoff. Runoff no resultado da Caixa. O que é isso, né? Vamos ver aqui. Os sorteios. É sorteio? Runoff? Deixa eu ver. Que interessante, né? Então eles cuidam dessa frente também na Caixa. Aqui não fala nada, né? Tá. O que é o runoff? Vamos ver aqui. O modo IA do Google eu gosto. Tá. Quando você decide continuar uma linha de negócio, ela continua administrada. Entendi. Entendi. Beleza. Legal. Tá bom. Então é só contratos aí que precisaram ser reestruturados, né? São negócios antigos da companhia, basicamente. E aqui, índice de despesa operacional muito tranquilo em relação à receita, né? 10%. Poderia ser melhor? Poderia, mas gasta 10% para uma empresa que tem diversas fontes de receita, tá muito tranquilo, bem, bem de boa. Aqui no combinado, né? Eu imagino que o combinado seja juntando a sinistralidade, né? Tá em 57%, é muito tranquilo mesmo. Por isso que tem esse ROI monstruoso, né? Aqui é o ampliado, né? 50% contando com o resultado financeiro, né? Por isso que negócio de seguro é muito absurdo, né? Aí vem a composição do resultado financeiro, a gente não entra muito no detalhe, mas basicamente eles vão ter títulos públicos, né?
alguns títulos atrelados à inflação, né. Parece que eles são bem conservadores, assim, não gostam de não gostam de investir aqui em ações não, parece que fica mais para fundos aqui, né. Mas também eles não detalham o que que tem dentro desses fundos, né. E aí o lucro líquido aqui, né, avançando 11% no acumulado do semestre, 9,5% em relação ao trimestre, muito tranquilo o resultado. O resultado veio bom, né, então, eh, aí já vem os anexos, né. Aqui já são as investidas, né. Aí vem a Caixa Vida e Previdência, acho que aqui a gente pode meio que encerrar o vídeo, né. Aqui vem as paradas de previdência, eu acho que eles entram mais no detalhe, né, de como funciona, né. Cada frente, né, a gente viu é isso mesmo. Aí, eu não vou entrar tanto no detalhe assim, eu não tô com esse tempo inteiro. Não é um negócio que me chama a atenção, assim, de negócio, né. É é muito é muito tranquilo, não preciso de entrar tanto nesse detalhe aqui. Deu pra entender que a galera tá mandando bem lá, né. Bom, aí vem o habitacional, vamos ver. Aí vem o residencial, que foi bem também, né, nós vimos. Eles entram no detalhe. Aqui, o CNP Hold, né, que é o runoff. Tá vendo? Até 2021. Então é isso aí, ó. Ela ela tem que ela tem aí essa coligada, né. Hã, ok, também o habitacional runoff, que também tem alguém que prestava esse serviço para eles, né. Aí vem um caixa capitalização, né, esse negócio que toma dinheiro do pessoal aí. Caixa consórcio, beleza, né. Aqui, né, entrar muito no detalhe, ver essas DREs, assim, muito detalhadas, de tanta frente, ó, não é até cansativo, ninguém dá conta disso aqui não, né. Aí vem o Tchu Seguros, né, Pan Corretora, é muita coisa. Aí vem a análise patrimonial com o BP, né. Eu imagino que esse resultado aqui ele vai terminar isso aqui nós já vimos também, né, não precisa de entrar no detalhe. Mas vai ter lá o resultado em inglês, né, por isso que ele é tão grande na quantidade de páginas, né. Ó, eu lembro que tinha uma coisa assim. Aí, ó, tá vendo, é muita DRE. Não, é que a gente só vê o geral e parte pra cima, né. Não é igual a Porto Seguro, por exemplo, que são poucas frentes, né, mas isso já deixa o vídeo enorme, né. É isso mesmo aqui, ó, já vem o resultado em inglês. Então, assim, resultado muito tranquilo, tá, mesmo que tenha aqui aquele impacto forte lá nas despesas administrativas, não não foi suficiente para fazer com que o resultado fosse ruim, mesmo o resultado financeiro vindo flat, né, o resultado veio bom, puxado pelo operacional, o que é algo até estranho, né, porque a taxa de juros está alta e eles conseguem, operacionalmente falando, ir muito bem, né, então, resultado muito tranquilo da Caixa Seguridade, não tem o que falar não, né, nota 5 para essa empresa aqui, eu não sei por que que sai aqui, mas é nota 5 com certeza. E aí vamos ver aqui na nossa tabelinha trimestral, eu gosto de ver essa tabelinha, cara, eu acho que, nossa, isso aqui ajuda muito a então aqui, ó, você vê que o EBITDA ele avançou, o resultado operacional da empresa foi muito forte, né. O resultado financeiro foi igual, flat, igual nós vimos, pagou um pouquinho mais de imposto, mas não foi suficiente para segurar o lucro líquido, né, que veio aqui com avanço inclusive do primeiro trimestre, né. Tímido, mas veio, né. Então, resultado muito bom aí para a companhia, tem bastante dinheiro em caixa, gera fluxo de caixa operacional, apesar de ser uma seguradora e não ter muito essa análise da DRE tão clara como é em outras empresas, né, mas o fluxo de caixa livre de 1 bilhão paga um caminhão de dividendos, porque essa é a razão de ser da Caixa Seguridade, né, gerar valor para acionista, pagar dividendo, crescer seus negócios e tudo certo, né. É uma das poucas do IPO recente, né, que tem um retorno financeiro muito forte, né. O retorno financeiro aqui anualizado de quanto? 23%, muito forte. Então essa daqui sim, ó,
Ela foi cotada a R$ 6, já bateu o mínimo de 4, mas desde então, né, tem algumas quedas fortes aqui, né? Do dia 17 de julho para cá, ó, tem uma baixa de 12% aqui, né? Desde o seu topo histórico de 21,67. Mas é uma empresa muito, muito interessante, tanto que a sua cotação por lucro é muito justa, né? Por isso que talvez a gente não entrou nesse negócio ainda, né? Porque não vi essa oportunidade assim de preço, como a gente viu lá, por exemplo, em BB Seguridade, como nós vimos também, deixa eu ver uma outra que a gente teve uma oportunidade assim, VEG, né? VEG teve um preço muito ajustado para baixo, e a gente falou, não, agora é hora de aportar, e nós aportamos. Então é uma empresa que está seguindo fielmente aqui o seu lucro, né? Aqui ó, era 5 na cotação em 21 e agora tá e lucrava 1 bilhão, agora lucra 4,5 com cotação a 18, né? Então é uma empresa que consegue crescer de forma consistente os seus resultados, tá? Muito bom. Vamos ver o que a IA fala aqui. Então, a IA fala que a operação de seguros cresceram aqui por causa do habitacional, vimos isso lá, enquanto o prestamista encolheu por causa dos juros altos e desse negócio do INSS, né? Então a arrecadação de capitalização bateu recorde aí, né, de 24%, né, sem o que falar, o resultado operacional avançando 9,5%, né? Então, com manutenção de sinistralidade em patamares muito tranquilos, o resultado financeiro na visão agrupada cresceu 19%, né? Mas nós vimos lá que veio bem estável, né? Na holding isolada, o resultado financeiro ficou mais estável, né? Mas apesar da carteira de investimentos ter crescido, né? Mas teve algumas frentes aqui que não contribuíram tanto para o resultado financeiro da companhia. E aí o lucro líquido cresce os mesmos 9,5%, né? Bem tranquilo ali, quase o mesmo crescimento que a receita, um pouquinho maior, né? Muito bom aqui. O Conselho de Administração aprovou aí a distribuição de dividendos novamente, né? Beleza. Né? Então é uma empresa muito pagadora de dividendos, não tem dívida, né? Repassa o caixa que gera para os acionistas com muita tranquilidade, né? Sinistralidade em níveis muito, muito tranquilas, payout bom, não tenho o que falar, né? A IA vai lá e dá nota 5 mesmo, né? ABB Seguridade, exatamente. Se for comparar com as próximas, né? Esse aqui foi o melhor resultado de seguradora do trimestre. Pelo menos dos que eu vi, né? São muito seguros, são muito seguradoras, eu acho, né? Não são muitas assim, mas acho que Brad Saúde também veio bom. Mas a Seguridade veio ali com uma. Assim, não foi ruim, né? Vamos lembrar aqui, pelo nosso comentário. Não foi ruim, mas também não foi tão bom assim, né? Eu vou olhar no meu comentário, nem vou olhar na IA, não. Deixa eu olhar aqui. Teve lá a questão da inflação pontual, né? A operação segue redonda, né? Ah, resultado bom. Não é excelente, mas bom. Lá em Caixa Seguridade o resultado veio excelente, tá? Então, importante salientar isso daí, realmente, que o que o Asvide falou é verdade. E assim, lá em Porto Seguro, tá bem fresco na nossa mente, né? Foi o serviço, nem os serviços financeiros, né? Serviço financeiro, foi o banco, né? Que jogou aí o resultado da Porto Seguro de forma estável, né? Aí o último comentário é o meu, né? Só teve uma curtidinha aqui, mas nós vamos lá escrever de novo o comentário da Caixa Seguridade e nós encerramos nosso vídeo muito em breve, tá ok? Então, daqui a pouco você volta. Muito bom, então eu até salientei aqui o que o Asvide falou, né? Das 3 seguradoras que eu olhei, claro, não olhei todas, né? Como estão aqui, tá aqui aberta, principalmente Brato Saúde, que certamente talvez seja alguma coisa onde nós vamos dar uma avaliada depois. É uma empresa que chama atenção pelo nível que ela apresenta, né? Mas assim, das 3 que eu olhei, foi o resultado superior. Não que o resultado das outras foi extremamente ruim, mas foram no máximo um resultado bom, né? Pelo Porto Seguro, um resultado muito flat, muito estável, por causa dos serviços financeiros, por causa do banco. E BB Seguridade ali com um pouco de ruído contábil, né? Então a Caixa de Seguridade, operacionalmente falando, veio muito forte. 11% de crescimento da receita, seguro residencial e habitacional muito forte,
além dos serviços, né, de capitalização da companhia, né, e é até muito estranho falar isso, porque nós estamos num cenário ainda de juros muito competitivos aqui no Brasil. Nós somos a segunda nação com a maior taxa de juros da taxa de juros básica mais alta, nós só ficamos atrás para a Rússia, que está em guerra, é bizarro, né? Então, assim, a empresa prosperar, operacionalmente falando, num cenário tão difícil e adverso, significa que seus seguros são muito procurados, sua forma de financiamento habitacional, né, é uma fortaleza da companhia. E aí vem os custos de serviços prestados que veio muito em linha. Aí eu até chamo a atenção aqui para essa alta da despesa administrativa. Talvez o resultado operacional até cresceria muito mais do que a receita, mas a despesa administrativa aqui veio muito forte. Mas sem estresse, tá? Aqui é só para observar esse ponto mesmo. O resultado financeiro veio bem estável e o lucro líquido cresce 12,8%. Número muito excelente. Empresa que gera muito caixa, distribui muito para os acionistas. É a melhor dos IPOs recentes, né? Em termos de retorno anual na cotação, né? Então, assim, operacionalmente a companhia está voando. Níveis de despesa muito controlados, né? Não tem muito o que falar, né? Empresa nota 5, como nós já renovamos aqui a nossa nota, e certamente é uma empresa que precisa ter atenção aqui. Se você gosta do negócio, gosta da previsibilidade de caixa aqui, é uma empresa que você precisa prestar atenção, tá certo? Então, muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Me conta aí nos comentários, né? O que você achou dos resultados da Caixa Seguridade. Comenta aqui o que você achou. Curtiu ou não curtiu? Para mim, resultados muito excelentes, muito bons. E lembrando, tá? No final eu gosto de fazer essa coisa mais administrativa aqui, mas nós temos uma agenda para cumprir nessa semana. Então essa agenda, ela sempre leva em consideração os resultados mais fresquinhos. Nós sempre vemos os resultados que acabaram de sair, né? Então, no caso da Caixa Seguridade, nós não vimos nem a apresentação, então não temos esse costume também de ver a apresentação, mas estamos ganhando esse costume com essa frente nova de quadros que nós estamos inaugurando aqui no canal, né? Que é o Lenda RI. E amanhã, deixa eu ver aqui o que amanhã vai ter. Amanhã vai ter Bimob. E vai ter, eu acho que só Bimob, tá? Bimob. Só Bimob. Aí eu lembro que quarta-feira tinha mais resultado, né? Dia 12 aqui tem. Nós temos aqui no dia 12 Sabesp. Temos a Banco do Brasil, a gente não olha não. Parece que dia 12 só tem isso. Se for só Sabesp, tá tranquilo, né? Eu lembro que tinha. Só se. Tem a Unifique aqui. Eu lembro que tinha 300 também. 300 não tem hoje. Não tem esse dia. Deixa eu ver. Parece que não. Então, beleza. A gente vai seguir essa agenda. Então, fiquem no aguardo aí de vídeos fresquinhos todos os dias nessa semana, onde nós vamos encerrar aí essa temporada de resultados que vai terminar, né, na sexta, dia 14. Beleza? Então, muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo o que você achou dos resultados de Caixa Seguridade e até o próximo vídeo. Um abraço, valeu!